Olá pessoal, mais um vídeo aqui preparatório para a prova da segunda fase da UBMEP. Estamos resolvendo a questão 6, item C. Nos vídeos anteriores fizemos os itens A e B, tá? Se não assistiu, assiste aí. Nesse item C, ele pede o seguinte: dadas duas capitais quaisquer, explique por que é sempre possível viajar entre elas usando apenas a companhia Trace, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou Brasília. Vamos recapitular rapidamente essas duas regrinhas que temos que seguir, tá? Que dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas, ok? E ainda que entre Brasília e La Paz não é possível fazer viagens usando a Conte, mesmo fazendo conexões, usando apenas a Conte, né? Mesmo fazendo conexões. Pois bem, e aí, segundo o enunciado, vamos pegar duas capitais quaisquer, por exemplo, Quito e Caracas. Mas eu não vou fazer com Quito e Caracas particularmente, porque senão eu não vou atender ao enunciado que pede que sejam capitais quaisquer. Então, vamos dizer que aqui é X e aqui é Y, tá? Então, vamos usar esses pontinhos só para ilustrar. Ok. E aí queremos mostrar que sempre é possível, em todos os casos, todas as hipóteses, é possível a gente usar apenas a companhia Trace, fazendo no máximo duas conexões para viajar entre essas duas capitais, tá? X e Y. Essas conexões podem ser em La Paz ou em Brasília. Então temos 4 cidades, 4 capitais aqui nesse diagrama. Esquece o resto, esses 4 aqui representam todas, tá? Pois bem, note, vamos separar em casos, e o primeiro caso ele é muito direto. Primeiro caso, vamos dizer que entre X e Y não são duas companhias. Entre X e Y é possível viajar usando a Trace. Ou é a Trace ou é a Conte. Se for a Trace, aqui já acabou, não temos mais o que fazer, tá certo? Então, esse primeiro caso já foi encerrado. No segundo caso, o que vai dar mais trabalho é justamente se a gente considerar que entre X e Y não é a Trace. Se não é a Trace, então tem que ser a Conte. Então, vou ilustrar aqui, ó, usando a canetinha vermelha, para dizer que de X para Y foi feito com a Conte. Ok? Muito bem. Então, vamos agora desmembrar aqui, abrir esse segundo caso da seguinte forma. Do item B, e aí, importante demais, se você quiser mais detalhes, que você assista ao item B, ao vídeo em que eu resolvi o item B. Mas aqui eu vou dar as informações necessárias, tá certo? Para resolver. Olha só, do item B, a gente excluiu uma possibilidade, sobraram 3, né? A gente excluiu a possibilidade, vamos lá, para ser mais claro. Vamos olhar para a capital X como se fosse Buenos Aires, que foi exatamente isso que aconteceu no item B. Isso que nós mostramos no item B que de Buenos Aires para Brasília, dava para a gente fazer essa viagem usando a Trace, de todas as formas. Porque ou a gente vai direto, ou a gente vai com conexão em La Paz. Tá bom? Mas, para deixar bem registrado, que do item B, a gente chegou à conclusão que não podemos ter La Paz, Buenos Aires e Buenos Aires, Brasília. Não podemos ter esses 2 trechos com a Conte.
Poderiam ser os dois com a trace. Um com a trace e um com a conte. Um com a conte e com a trace, entendeu? Qualquer coisa, mais detalhes, veja aí no vídeo anterior. Então, vamos separar aqui em 3 casos, tá bom? E aí, similar ao item B, então, de La Paz para X e de X para Brasília, esses 2 trechos podem ser feitos pela trace, pela conte não pode, tá? Pela trace pode. Ou de La Paz para X e de X para Brasília, esses 2 trechos, se um for pela trace, o outro tem que ser pela conte, ou vice-versa, La Paz X, X Brasília, se La Paz X for pela conte, então de X para Brasília tem que ser pela trace. Ok? Vamos analisar esses 3 casos? Para isso, eu vou fazer aqui o seguinte, para ilustrar melhor. Digamos que aqui seja Y, X, La Paz e Brasília. Vou usar as canetinhas aqui. Sabemos do enunciado que de La Paz para Brasília é trace, tá? Desse caso, de Brasília para X também é trace. E de La Paz para o X também é trace. E nesse segundo caso, tá aqui, segundo caso, de X para Y é conte. De X para Y é conte. Tá bom? Bom, então vamos observar o seguinte. O que acontece é de Y para B. Vou escrever aqui, Se de Y para B, se de Y para B for conte, se de Y para B for conte, eu vou pintar aqui para mostrar, de Y para B for conte, então, o que é que a gente vai poder afirmar? Então, de Y para La Paz tem que ser trace. Tem que ser trace. Por quê? Se não for trace, tá? Olha só, se não for trace. Eu vou escrever aqui, Bom, primeiramente, suponha, se de Y para L for trace, aí a gente vai ter XLY trace. XLY trace. Peraí. Chega, apaga. Vou pegar aqui a borracha. Pronto. Recapitulando. Se de Y para L for trace, aí a gente vai ter XLY feito pela trace e acabou. Não é isso que nós queremos? De X para Y, fazendo uma conexão em La Paz? Muito bem. Mas e se de Y para La Paz for conte? Veja que não pode, tá? Por que não pode? Porque se aqui for conte, então a gente vai ter La Paz, Y, Brasília, feito pela conte. La Paz, Y e Brasília, feito pela conte. E isso não pode, segundo o enunciado. Beleza? Muito bem.
Então, esse primeiro caso aqui, ok. Vamos ao segundo caso. Vou fazer aqui os 3 pontinhos também. Os 4 pontinhos. Fazer aqui o Y, o X, La Paz e Brasília. Do enunciado já temos que La Paz, Brasília é trace. Daqui, desse caso, de La Paz para X também é trace. E dessa vez, de X para Brasília é conte. Aqui é conte. Tá? E desse segundo caso aqui, de X para Y é conte. Muito bem. O que nós podemos observar agora é que de La Paz para Y não pode ser conte. Olha só. Se de La Paz para Y fosse conte, olha o que ia acontecer. Nós teríamos La Paz, Y, X e Brasília, ou seja, de La Paz até Brasília, indo pela conte, tá? O que não pode contradiz o enunciado, certo? La Paz, Y, X e Brasília. Então, de La Paz para Y tem que ser trace. De La Paz para Y tem que ser trace. Então, a gente vai ter X La Paz Y trace. X La Paz Y sendo trace. Ok, né? Satisfaz o enunciado, satisfaz o que nós queremos mostrar também. Bom, falta mais esse caso aqui. Ele é análogo a esse anterior. Nós vamos fazer. Botar aqui os 4 pontinhos. Y, X, La Paz e Brasília. Vamos lá. De La Paz para Brasília é trace. Dessa vez, do X para Brasília também é trace. E de La Paz para o X é conte. De La Paz para o X é conte. E do Y para o X é conte vem daqui, né? Muito bem. E nessa situação, o que é que nós não podemos ter? Não podemos ter de Y para B sendo conte. Veja. Se Y para B for conte, o que acontece? Nós teríamos La Paz, X, Y, B. La Paz, X, Y, B. Todo feito pela conte. E aí, isso contradiz o enunciado. Então, de Y para B tem que ser trace. Tem que ser trace. E se for trace, a gente pode fazer XBY. Vou escrever aqui, ó. De Y para B tem que ser trace. E se for trace, aí a gente vai ter XBY. Feito pela trace, o que satisfaz o enunciado. Beleza? Bom, para finalizar, dizer que nós consideramos X como se fosse como Buenos Aires. A mesma coisa a gente poderia falar de Y e teríamos situações análogas, beleza? Todas essas. E o fato é que dessa forma a gente mostrou o que foi solicitado. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.